Olá pessoal, vamos continuar nossa aula de regularização agora com a parte 2. Vimos na aula passada que o conceito de regularização é incorporar na minha função custo um pênalti através do multiplicador de Lagrange, que é o lambda, e uma g de beta, que é a minha função pênalti. Além disso, a gente viu que neste curso a função custo utilizada será aquela da família das potências. Na aula de hoje, nós veremos estes modelos de regularização propriamente. E vamos começar com a penalização Reed. A penalização Reed ocorre quando utilizamos Q igual a 2 na minha função g de beta, que agora é somatória de j igual a 1 até p de beta j ao quadrado. Então é esse 2 aqui. Veja que quanto maior o comprimento do meu vetor beta, maior é a penalização atribuída nesta função. Nessa figura, a gente tem novamente nos eixos os betas, que a gente está buscando minimizar. Em azul é a região na qual os meus betas irão morar agora, depois da incorporação desta restrição. E o ponto mínimo que eu obtenho do beta 1 e do beta 2 é aquele mais próximo do mínimo da curva de nível, tal que eu esteja dentro da região em azul. Uma observação importante: veja que os betas eles assumem valores muito próximos de zero, mas nunca assumem o valor zero exatamente. Isso quer dizer que todos os meus betas serão diferentes de zero. Ou seja, todas as minhas variáveis independentes entrarão no meu modelo. E essa é uma característica da regressão Reed. Ela não seleciona variáveis. Se você tem 800 variáveis no seu problema, as 800 variáveis entrarão no seu modelo. E isso pode ser uma desvantagem. Eu ter que guardar todas as observações de todas as variáveis. E no caso em que os vetores de x são ortonormais, ou seja, são ortogonais entre si com norma 1, o beta-chapéu Reed ele é igual ao beta-chapéu por mínimos quadrados dividido por 1 mais lambda. E isso mostra exatamente a função do lambda, que é encurtar os seus betas. Veja que o beta obtido pela regressão Reed ele é sempre menor ou igual ao beta obtido por mínimos quadrados. A igualdade ocorre quando o lambda é igual a zero, ou seja, eu não tenho penalização. Vamos então para um exemplo, aquele da inadimplência do cartão de crédito, cujo objetivo é prever se um cliente será ou não inadimplente no próximo mês, a partir de algumas variáveis independentes. Veja que nós temos aqui, no eixo x, temos os valores de lambda, e no eixo y temos os coeficientes padronizados. Quanto menor o valor de lambda, menos pênalti eu estou atribuindo na minha função. Então veja que os betas eles estão todos livres. E à medida que eu caminho para a direita, eu estou impondo cada vez mais restrição e os betas estão cada vez mais encolhendo. Até que chega num ponto em que todos os betas são muito próximos de zero, mas veja, nenhum assume o valor zero. Esse segundo gráfico diz a mesma coisa, mas agora mudando o eixo. Eu tenho a norma do beta obtido pela regressão Reed, dividido pela norma do beta obtido pelos mínimos quadrados ordinários. E essa razão ela está entre 0 e 1. 1 significa que os betas obtidos pelo Reed é igual aos betas obtidos pelos mínimos quadrados, ou seja, o lambda é igual a 0. Quando essa razão é próxima de 0, significa que os betas de Reed são menores do que os betas por mínimos quadrados ordinários.
Em outras palavras, o lambda é muito grande. Nesse segundo exemplo simulado, eu gerei 45 preditores relacionados à resposta, mas os betas verdadeiros associados a essas 45 variáveis, eles são todos diferentes de zero. Ou seja, todas as minhas variáveis, elas são importantes para a minha resposta. E veja que eu obtive. No eixo x eu tenho o meu lambda, no y eu tenho o meu erro, a minha curva em preto é o meu vício. Quanto mais para a direita eu ando com o lambda, mais viciado é o meu modelo. Consequentemente, menor é a minha variância, que é essa curva em verde. E o valor mínimo do erro quadrático médio que eu estou buscando está nessa curva em lilás. Novamente, o mesmo gráfico agora com o eixo x sendo a razão entre as normas 2 do Reed e dos mínimos quadrados ordinários. A curva preta continua sendo o meu vício e quanto mais à direita, menos viciado são os meus betas. A curva em verde é a minha variância e o mínimo que eu estou buscando é o da curva em lilás, que é representado próximo do 0,2 do eixo x. Então essa foi a minha penalização Reed. E o que acontece se eu mudar de q igual a 2 e considerar um outro valor para esta função penalty? Se eu tiver o q igual a 1, eu estou na penalização laço. Então a penalização laço, ela penaliza os meus betas através do valor absoluto. E essa diferença pode parecer muito insignificante, mas ela traz impactos muito grandes para a minha análise. Veja a diferença entre a penalização Reed, que está à esquerda, e a penalização laço, que está à direita. Agora eu consigo não somente encurtar os meus betas, mas é possível que alguns betas assumam exatamente o valor zero. Veja na figura da direita que o ponto mínimo dentro da restrição em azul ocorre quando o beta 1 é exatamente igual a zero. Se o beta 1 é igual a zero, consequentemente a variável associada ao beta 1 não vai entrar no seu modelo. E é por isso que a gente diz que esse pênalti L1 funciona também como um selecionador de variáveis. Nesse exemplo, a gente tem 100 observações e geramos respostas considerando no gráfico da esquerda 20 variáveis, das quais as 20 se relacionam com a resposta. No gráfico central eu tenho 50 variáveis, das quais apenas 20 relacionam-se com a resposta. E no gráfico da direita eu tenho 2.000 variáveis, das quais 20 relacionam-se com a resposta. No eixo X eu tenho os graus de liberdade e eles substituem o valor de lambda. Quanto maior os graus de liberdade, mais variáveis eu estou incluindo no meu modelo. Então, quando eu tenho grau de liberdade igual a 1, significa que eu só tenho beta 0 no meu modelo estimado. Quando eu tenho 21 graus de liberdade, significa que eu incluí as 20 variáveis no meu modelo. No gráfico da esquerda, a gente nota que o modelo estimado via regressão laço apresentou melhores resultados quando as 20 variáveis estavam no modelo. No gráfico central, a gente nota a importância de selecionar adequadamente os graus de liberdade, ou seja, selecionar o valor de lambda. Novamente, considerando somente o beta 0, eu tenho um erro próximo de 3. Quando eu incorporo mais variáveis do que eu devia, que é o caso de 51 variáveis, eu tenho um erro um pouco maior, eu tenho muito mais ruído no meu modelo. Já no último gráfico, por termos muitas variáveis disponíveis e poucas realmente úteis,
acabou que o modelo não conseguiu selecionar de uma maneira adequada e obtivemos erros, seja considerando poucas variáveis no modelo ou muitas variáveis no modelo. E este cenário chama muita atenção, especialmente com essa questão de Big Data, porque a gente pensa que quanto mais dados, melhor, quando na verdade pode ser que muito dado dificulte o algoritmo de aprender. E isso torna ainda mais importante as técnicas não supervisionadas de redução de dimensionalidade. Agora, voltando ao exemplo de inadimplência do cartão de crédito, vamos comparar a regressão Ridge, que nós vimos anteriormente, e agora a regressão laço. Veja o que acontece. Novamente, lambda muito pequeno significa que eu não tenho restrição nenhuma, eu não tenho pênalti algum no meu modelo, e à medida que eu caminho para a direita, eu estou aumentando o impacto do meu pênalti na minha função que eu quero minimizar. Mas veja que curioso, a regressão laço, quando o lambda é 2000, por exemplo, ela já zerou vários betas, enquanto a regressão Ridge simplesmente encurtou eles. Em resumo, a gente pode dizer que a regressão Ridge é adequada quando eu tenho várias variáveis independentes e a maioria delas são úteis para explicar a minha resposta. A regressão laço, por outro lado, ela é útil quando eu tenho um modelo muito esparso, ou seja, muitas variáveis independentes e poucas delas são úteis para explicar a minha resposta. Exatamente pelo fato de eu conseguir selecionar as minhas variáveis, eliminar boa parte das variáveis inúteis, coisa que a regressão Ridge não faz. Continuando a comparação, agora com um exemplo simulado, nós temos 45 preditores relacionados à resposta e aqui nenhum dos coeficientes verdadeiros são iguais a zero. Ou seja, na geração dos dados simulados, todas as variáveis eram importantes para explicar a minha resposta. Na regressão Ridge, nós tivemos este resultado, em que a curva em verde representa a minha variância, a curva em preto representa o meu vício. Quanto mais à direita eu estou do valor de lambda, maior é o vício que eu estou incorporando, consequentemente menor a variância. Mas o meu interesse é minimizar o erro quadrático médio, que é dado por esta função em roxo. No gráfico da direita, a gente tem que as curvas contínuas, elas representam a minha regressão laço, e as curvas em pontilhado representam a minha regressão Ridge. No meu eixo X, eu tenho uma nova representação, agora em termos do R². Quanto mais à direita, mais flexível é o meu modelo, quanto mais à esquerda, menos flexível ele é. Nesse caso, em que eu tenho todos os meus preditores relacionados à resposta de fato, é esperado que a regressão Ridge faça de fato o melhor trabalho, como fez, mas a regressão laço apresentou resultados muito próximos também. Isso, é claro, é um exemplo simulado em que a relação entre as variáveis x não está sendo levada em consideração. Por que eu estou dizendo isso? Porque a regressão Ridge olha a correlação entre as variáveis x na hora de estimar os seus betas. Diferente do laço, que se temos duas variáveis muito correlacionadas, ele simplesmente seleciona uma e esquece da outra. Então, aqui a gente não está levando este fato em consideração, mas é importante fazer esta observação. Regressão Ridge lida melhor com variáveis correlacionadas do que a regressão laço. No exemplo seguinte, a gente fez a mesma coisa que no caso anterior, mas agora apenas duas variáveis eram importantes para a minha resposta. Eu estou num modelo esparso. E quem funciona bem em modelos esparsos? A regressão laço.
E o que o read vai fazer? Ele vai atribuir um valor diferente de 0 para todos os betas. O laço não, ele vai selecionar alguns betas. E veja o que aconteceu. Na esquerda eu tenho a regressão laço. Novamente, com lambda igual a próximo de 10, eu tenho o melhor resultado. Mas na direita é que acontece algo muito interessante. A linha contínua representa a regressão laço e a linha pontilhada representa a read. E veja a diferença da curva roxa contínua para a curva roxa pontilhada. É muito grande. E é por isso que em situações nas quais você tem muitas variáveis e não sabe muita coisa sobre ela, utilizar uma regressão laço para tentar reduzir esta dimensão é uma boa ideia. Legal, Eduardo. Então a regressão read tem algumas vantagens e desvantagens. A regressão laço tem as suas vantagens e desvantagens. Por que não nós criarmos um modelo que leve em consideração estes dois tipos de pênalti? E é aí que surge a penalização ElasticNet. Ela faz um compromisso entre a regressão read, através desse 1 menos alfa beta ao quadrado, e a regressão laço, através desse alfa módulo de beta. Então, na realidade, eu estou ponderando as duas penalizações, e dependendo da escolha do meu alfa, que passa a ser mais um parâmetro de tuning, eu estou na regressão read, na regressão laço ou no meio termo entre esses dois. E veja em termos da penalização o que ela está fazendo. Ela está no meio termo entre o read e o laço. Então a gente viu Q igual a 2, que é o read, Q igual a 1, que é o laço, a ponderação entre os dois, que é o ElasticNet. E se eu diminuir o Q ainda mais? Eu entro na penalização Horseshoe. Ela favorece ainda mais a presença de zeros, exatamente por ela ter esse formato de ferradura aqui. E quando a gente reduz ainda mais o valor de Q chegando a zero, a gente volta para o Best Subset Selection. Na próxima aula, a gente vai ver uma nova técnica de regularização, além de como fazemos o tuning do parâmetro lambda.